Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Justiça dos aflitos. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Instruções dos espíritos. Bem e mal sofrer, o mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Deve-se por fim às provas do próximo. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida. Proveito dos sofrimentos dos outros. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. São Mateus. Bem-aventurados são vocês que são pobres, porque seu é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês que têm fome agora, porque serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, porque haverão de rir. São Lucas. Mas ai de vocês ricos, porque têm sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, porque terão fome. Ai de vocês que agora riem, porque serão reduzidos a choro e lágrimas. São Lucas. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem ter lugar na vida futura. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter maior mérito. Mas então convém perguntar por que uns sofrem mais que outros, porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição, porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir, mas o que se compreende ainda menos é que os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver que os homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Deve-se todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Aí está o de que cada um deve muito bem compenetrar-se. Deus pôs os homens no caminho dessa causa, por meio dos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, lhes revela completamente essa causa por meio do Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim quiser, têm suas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, as outras fora desta vida. Remontando a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são considerados natural da caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram
de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões, disputas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram desde o início as más tendências deles? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração, e mais tarde, ao colher o que semearam, se surpreendem e se afligem por sua falta de respeito e por sua ingratidão. Todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, que interroguem friamente sua consciência, que remontem passo a passo a origem dos seus males que os afligem, e verão que no mais das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou não tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, pois, em grande número de casos, o causador de seu próprio infortúnio. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a ocasião desconfortável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em sua incúria. Os males dessa natureza formam certamente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem vai conseguir evitá-las quando trabalhar por seu melhoramento moral, tanto quanto trabalha por seu melhoramento intelectual. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode, portanto, reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que causam prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, contudo, quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma única falta, por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Disso se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são para ele uma advertência de que procedeu mal. Eles lhe dão experiência, fazem-nos sentir a diferença entre bem e mal, e a necessidade de melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de amarguras. Sem isso, não teria motivo algum para se emendar. Confiando na impunidade, retardaria seu avanço e, por consequente, sua felicidade futura. A experiência, porém, chega às vezes um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças estão gastas e o mal não tem remédio. Então o homem passa a dizer: se no início da vida eu tivesse sabido o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se fosse para recomeçar, faria tudo de outra maneira, mas não há mais tempo. Como o operário preguiçoso diz: perdi meu dia. Ele também diz: perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o operário o sol se levanta no dia seguinte e um novo dia começa, o que lhe permite reparar o tempo perdido, assim também para o homem, após a noite no túmulo, vai brilhar o sol de uma nova vida, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e fundamentar suas boas resoluções para o futuro. Causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a primeira causa nesta vida, há outros os quais é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo por uma fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e aqueles que são o amparo da família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses que frustram todas as medidas de prudência,
os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, aquelas especialmente que tiram de tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem nessas condições certamente nada fizeram nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres tão desafortunados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas criaturas que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimento? São problemas que nenhuma filosofia pôde resolver ainda, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de que a alma é criada ao mesmo tempo do corpo e que sua sorte é irrevogavelmente fixada depois de uma permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias na terra e merecer no futuro urna recompensa ou uma punição qualquer, uma vez que não puderam praticar nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admite um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, visto que a causa sempre precede o efeito, se esta não se encontra na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Isto é, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, uma vez que Deus não pode punir alguém pelo mal que fez, nem pelo bem que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, nós o fizemos em outra. É uma alternativa a quem ninguém pode escapar e na qual a lógica decide de que lado está a justiça de Deus. O homem, portanto, nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas jamais escapa das consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem, portanto, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores à vida presente são muitas vezes como aqueles das culpas atuais, consequência natural da falta cometida. Isso é, que por uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer por causa de seus filhos. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus apresenta nesta terra. Essa anomalia só existe na aparência, porque só é considerada do ponto de vista da vida presente. Mas se for elevada pelos pensamentos de maneira a abranger uma série de existência, poder-se-á constatar que a cada um é atribuída a parte que merece, sem prejuízo daquele que lhe tocar no mundo dos espíritos, e constatará que a justiça de Deus nunca se interrompe. O homem nunca deve perder a vista que está no mundo inferior, onde é mantido sobre suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar-se
de que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não aconteceria e que só depende dele não voltar mais a este mundo trabalhando para ser melhor. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas elas são livremente escolhidas, aceitas por espíritos penitentes que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Este é o caso daquele que, tendo realizado mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto de seu trabalho. Essas tribulações são, portanto, ao mesmo tempo expiações do passado, que elas castigam, e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade da preparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não se deveria acreditar, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o início e o indício de determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua depuração e apressar seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não necessita mais ser provado. Um espírito pode, pois, ter conquistado certo grau de elevação, mas, querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado. Se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a luta. Tais são, de modo particular, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada de mal terem trazido de sua existência precedente e que sofrem com uma resignação totalmente cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar uma expiação as aflições que provocam queixas e impedem o homem a revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca queixas pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é indício de que foi antes escolhida voluntariamente, que imposta, e a prova de firme resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade, a não ser quando são puros. Toda imundície lhes impede a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, os quais é proibida a entrada numa cidade, até que não estejam curados. Em suas diversas existências corporais é que os espíritos se despojam aos poucos de suas imperfeições. As provas da vida levam a avançar. Quando são bem suportadas, como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais energético deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que tinha muito a expiar e deve regozijar-se com a ideia de logo estar curado. Depende dele, por sua resignação, tomar proveito esse sofrimento e não perder seu fruto por queixumes que, em tal caso, o levariam a ter de recomeçar. Esquecimento do passado. É em vão que se põe o esquecimento como um obstáculo para o aproveitamento da existência de experiências anteriores. Se Deus julgou oportuno lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar de modo estranho ou então exaltar nosso orgulho e, dessa forma,
até dificultar nosso livre arbítrio. Em todos os casos, teria acarretado uma perturbação inevitável nas relações sociais. Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e estabelece relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas aqueles que odiou, seu ódio talvez despertasse. Em todo caso, se sentiria humilhado perante aqueles que tivesse ofendido. Deus nos deu para melhorar. Precisamos o que é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. Ele nos priva daquilo que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz consigo o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se for punido, é que praticou o mal. Suas más tendências atuais são o indício do que nele resta a corrigir, e é nisso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois não restará mais vestígio algum daquilo que ele tenha corrigido completamente. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá forças para resistir às más tentações. De resto, o esquecimento só ocorre durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Nada mais é, portanto, que uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de se lembrar no dia seguinte daquilo que se fez na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recupera a lembrança de seu passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, ocasião em que se desfruta de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e porque sofre com justiça. A lembrança só se apaga na vida exterior de relações, mas na falta de uma lembrança precisa que pudesse lhes ser penosa e prejudicar suas relações sociais, adquire novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se soubesse aproveitar-se delas. Motivos de resignação. Com estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica há um tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que leva a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. As palavras podem também ser traduzidas assim: devem julgar-se felizes por sofrer, porque tuas dores nesta terra são a dívida de suas faltas passadas, e essas dores suportadas pacialmente lhes poupam séculos de sofrimento na vida futura. Devem, portanto, ficar felizes porque Deus reduz sua dúvida, permitindo que a saudem agora, o que lhes garante a tranquilidade no futuro. O homem que sofre se assemelha a um devedor de vultosa soma, e a quem o credor diz: se me pagar hoje a 100ª parte, vou quitar todo o resto e ficará livre. Se eu não fizer, vou atormentá-lo até que pague a última parcela. O devedor não se sentiria feliz em suportar toda a espécie de privações para se livrar, pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar de que seu credor não lhe ficará agradecido. Este é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Estão felizes porque pagam, e depois do pagamento estarão livres. Mas se o homem, ao pagar de um lado, se endivida de outro, nunca conseguirá sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há nenhuma, qualquer que seja, que não acarrete com ela sua punição forçosa e inevitável.
Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, deve-se colocar na primeira fila a falta de submissão à vontade de Deus. Portanto, se nas aflições murmuramos, se não as aceitamos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusamos a Deus de injusto, contrairmos uma nova dívida que nos faz perder o benefício que poderíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormenta pagássemos a uma cota e a tomássemos cada vez novamente emprestado. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é ainda como o operário que aparece no dia do pagamento. A uns o patrão dirá: aqui tens a paga de teus dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tiverem vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir sua felicidade nas situações do amor próprio e nas alegrias mundanas, dirá: nada lhes toca, pois receberá seu salário na terra. Vão e recomecem seu trabalho. O homem pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo como encara a vida terrena. Tanto mais sofre quanto mais longa lhe parecer a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abrange com um único olhar a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende sua brevidade e reconhece que esse penoso momento logo terá passado. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o anima, e em vez de se queixar agora desse futuro próximo mais feliz, ao céu pelas dores que o fazem prosseguir, para aquele, ao contrário, que só vê a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor o oprime com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida diminui a importância das coisas neste mundo, leva o homem a moderar seu desejo e a contentar-se com sua posição, sem invejar a outros, a atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Disso extrai uma calma e uma resignação tão úteis à sua saúde do corpo como à de sua alma, ao passo que pela inveja, pelo ciúme e pela ambição se condena voluntariamente à tortura, aumentando assim as misérias e as angústias de sua curta existência. O suicídio e a loucura, a calma e a resignação provenientes da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira como o Espiritismo o leva a considerar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem isso, a teriam transtornado. O mesmo ocorre com o suicídio, excetuando aqueles que ocorrem em estado de embriaguez e de loucura, e que podem ser chamados inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento, ora que aquele que está certo de que só é feliz por um dia e que está melhor nos dias seguintes, facilmente se arma de paciência. Só se desespera quando consegue ver um fim para seus sofrimentos. O que é, portanto, a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para aquele que não acredita na eternidade,
que acredita que nele tudo termina com a vida, se estiver acabrunhado pela amargura e pelos infortúnios, unicamente na morte vê uma solução para tudo isso. Nada esperando, acha totalmente natural, totalmente lógico mesmo abreviar suas misérias com o suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incidentes ao suicídio. Produzem a covardia moral. E quando vemos homens de ciência se apoiar na autoridade de seu saber para tentar provar a seus ouvintes ou a seus leitores que nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se não são infelizes, melhor coisa não lhes resta senão se matar? Que poderiam dizer para lhes tirar essa ideia? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança podem lhes dar? Nada, nada mais que nada. Disso se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva é que preferível cair nele imediatamente, e não mais tarde, para, desse modo, sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, portanto, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria daqueles que se suicidam e aqueles que constituem apóstolos destas ideias assumem tremenda responsabilidade, uma vez que com o espiritismo não se tolera mais a dúvida. O aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinitivamente no além-túmulo, mas em condições totalmente diversas. Disso decorre a paciência e a resignação que o afastam de forma muito natural do pensamento do suicídio. Disso decorre, em suma, a coragem moral. O Espiritismo produz ainda, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Mostra-nos os próprios suicidas vindo prestar contas de sua infeliz posição e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas há alguns cujo sofrimento, por ser apenas temporário e não eterno, não é menos terrível e de natureza a fazer refletir quem estiver tentando a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado foi na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chegará precisamente a um resultado bem diverso daquela que esperava, que se liberta de um mal para incorrer um pior, mais longo e mais terrível, que se engana, se acredita que, ao matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que possa no outro mundo unir-se aos que foram objeto de suas afeições e que esperava encontrá-los. Daí a consequência de que o suicídio só lhe traz decepções, é contrário em seus próprios interesses. Por isso, o número dos suicídios impedidos pelo espiritismo é considerável, e disso se pode concluir que quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, portanto, os resultados das doutrinas materialista e espírita, somente no tocante ao suicídio, constata-se que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica da outra o evita, fato que é confirmado pela existência. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem,
estejam eles no trono ou sobre palha. Mas aí poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus recusa consolações, porque lhes falta coragem. A oração é um amparo para a alma, mas não basta. É necessário que esteja apoiada numa fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi-lhes dito que não colocava fardos pesados em ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto melhor quanto maior for a aflição, mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso que a vida está repleta de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de frente fica descontente, porque o repouso no campo de batalha não lhe proporciona ascensão de posto. Sejam, portanto, como o militar, e não desejem um repouso em seu corpo, se enervaria e sua alma se entorpeceria. Alegrem-se quando Deus o envia para a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas os amargores da vida. Quando às vezes é necessário mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que se mantém firme diante do inimigo muitas vezes fraqueja sob a operação de uma pena moral. O homem não obtém recompensa alguma com essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva coroas e uma posição gloriosa. Quando lhes ocorre uma causa de sofrimento ou de contrariedade, esforcem-se para suportá-la, e quando conseguirem dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, digam para si mesmo, com justiça e satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão o cêntuplo, a alegria que lhes falta na terra, e porque depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, 1863. O mal e o remédio. A terra será, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais a seus ouvidos? Não proclama que haverá dores, prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Todos vocês que ali vivem, esperem, pois, em lágrimas causticantes e em penas amargas. E por mais agudas e profundas que sejam suas dores, olhem para o céu e bendigam o Senhor, por ter querido pô-los à prova. Ó homens, não reconhecem o poder de seu Senhor e não ser quando tiver curado as chagas de seu corpo e coroado seus dias de beatitude e alegria? Não reconhecem, pois, seu amor, a não ser quando tiver adornado o seu corpo com todas as glórias e tiver restituído o seu brilho e sua brancura? Imitem aquele que lhes foi dado como exemplo. Chegando ao último grau da abjeção e da miséria, deixado sobre uma estrumeira, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, a mais profunda miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer realmente provar seu servo. Até quando os seus olhares se deterão nos horizontes limitados pela morte? Quando sua alma se decidirá finalmente a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Mesmo que tivessem de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, ao lado da eternidade de glória reservada para aquele que tiver sofrido a prova com fé, amor e resignação? Procurem, pois, consolação para seus males no futuro, que Deus lhes prepara, e procurem a causa em seu passado. E vocês que mais sofrem, considerem-se os bem-aventurados da terra.
No entanto, os desencarnados, quando planavam no espaço, escolheram suas provas, porque se julgavam bastante fortes para suportá-las. Por que murmurar agora? Vocês que pediram a riqueza e a glória, queriam sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vocês que pediram para lutar de espírito e corpo contra o mal moral e físico, sabiam que quanto mais fosse forte a prova, quanto mais gloriosa seria a vitória, e que se triunfassem, mesmo que seu corpo tivesse de ser jogado numa estrumeira, ao morrer se desprenderia uma alma brilhante e brancura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos acometidos de obsessão cruel e de males crucientes? Um só é infalível, a fé, o apelo ao céu. Se no acesso de seus mais cruéis sofrimentos entoarem hinos ao Senhor, o anjo à sua cabeceira com a mão lhes mostrará o sinal da salvação e o lugar que um dia vão ocupar. A fé é o remédio certo do sofrimento, porque sempre os horizontes do infinito, diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente. Não perguntem qual o remédio se deve usar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrem-se de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque no mesmo momento sente as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que nele creem. Cristo lhes disse que com a fé se transportam montanhas, e eu lhes digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo será colocado sob sua egide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se contorcer em confusões, ele planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes daqueles que sofrem e choram, que suas almas estejam na alegria, pois serão cumuladas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor que todos os racionais possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo, com efeito nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo essas três condições reunidas, tão desejadas por quanto incessantemente se ouve, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal resultado, é incompreensível que as classes trabalhadoras e militares invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções. Por isso é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem e que é nela somente e nunca existe, que lhe é permitido alcançar o mais alto grau das felicidades que sua natureza comporta, esses se iludem e enganam aqueles que os escutam, porquanto está demonstrado por experiências pluricelulares que este globo só especialmente encerra as condições
necessárias para a completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, que as gerações se lançam sucessivamente para conquistar, sem jamais poder alcançá-la. De fato, se o homem insensato é uma raridade na Terra, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Em que consiste a felicidade na Terra? É coisa tão efêmera para aquele que a sabedoria não o guia, que só tem satisfação completa por um ano, um mês, uma semana. Todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notem, meus caros filhos, que aqui estou falando dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Por consequente, se a morada terrena é afetada pelas provas e pela expiação, cumpre admitir que existem em outro lugar melhores, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em toda plenitude as alegrias inerentes à vida humana. É por isso que Deus semeou em seu turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais seus esforços e suas tendências os farão gravitar um dia, quando estiverem suficientemente purificados e aperfeiçoados. Entretanto, não deduzam as minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. De fato, dos progressos já realizados, podem facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a terra imensa que a nova doutrina revela pelos Espíritos deve realizar. Assim, pois, meus filhos, que uma santa emulação os anime e que cada um se despoje energeticamente do velho homem. Devem todos se consagrar à propagação desse espiritismo que já começou sua própria regeneração. É um dever fazer com que seus irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos à obra. Portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os seus corações aspirem e esse grandioso objetivo de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra vã. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlotte, Paris, 1863. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifarem suas famílias, arrebatando sem restrições os jovens antes dos velhos, vocês dizem muitas vezes: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte e com fruto para conservar os que já viveram longos anos cheios de decepções, porque leva os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada, porque despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocência e da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nisso que necessitam elevar-se acima do terra a terra da vida para compreender que o bem está muitas vezes onde julgam ver o mal, a sábia providência onde pensam ver a cega fatalidade do destino. Porque medir a justiça divina pela sua, podem pensar que o Senhor dos mundos queira, por mero capricho, lhes infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E se seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Se percrutam-se melhor todas as dores que os acometem, nelas encontrariam sempre a razão divina, razão regeneradora, e seus miseráveis interesses seriam uma condição secundária que a rejeitariam para o último plano. Creiam em mim. A morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos
desgramados que dessolam as famílias honradas, dilaceram o coração de uma mãe e fazem embranquecer antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se vê preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam levá-lo à sua própria perda. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga não ser útil para ele permanecer por mais tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizem vocês, que uma vida tão cheia de esperança seja tão cedo ceifada. De Deus, esperanças falam, aquelas da terra, onde aquele que finga poderia brilhar, fazer carreira e construir sua fortuna. Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabem qual teria sido a morte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo vocês. Quem lhes diz que não seria saturada de amargura, contando como se fossem nada as esperanças da vida futura, a ponto de preferir as da vida efêmera que arrastam a terra. Pensam então que é preferível ter uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. Em vez de se queixar, regozijem-se quando Deus decide retirar deste vale das misérias ou de seus filhos. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse para sofrer com vocês? Essa dor se concebe daquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vocês, espíritas, sabem que a alma vive melhor desvencilhada de seu invólucro corporal. Mães, saibam que seus filhos bem-amados estão perto. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos as envolvem, seus pensamentos as protegem, sua lembrança os enibria de alegria, mas também suas dores desagarradas os afligem, porque denotam falta de fé e porque exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vocês que compreendem a vida espiritual, auscultem as pulsações de seu coração, chamando esses entes queridos, e se pedirem a Deus que os abençoe, sentirão essas fortes consolações que secam as lágrimas, sentirão essas prestigiosas aspirações que mostrarão o futuro prometido pelo soberano mestre. Ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, Sanson. Se fosse um homem de bem, ter-se-ia matado. Muitas vezes, falando de um homem mau que escapa de um perigo, vocês dizem, se fosse um bom homem, ter-se-ia matado. Pois bem, dizendo isso, estão falando a verdade, pois evitariam. Acontece muitas vezes que Deus dá a um espírito incipiente, ainda nas vias do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá como recompensa de seu mérito a graça de sua prova pela curta possível. Mas assim, pois quando utilizam esse axioma, não suspeitam de que cometem uma blasfêmia. Se um homem de bem morre, e se ao lado da casa dele mora um mau, vocês se apressam em observar. Teria sido muito melhor se tivesse sido este. Então totalmente erros, pois aquele que parte concluiu sua tarefa e aquele que fica talvez nem a tenha começado. Porque então haveriam de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso a globo terrestre. Que teriam de um prisioneiro que tivesse cumprido a sentença e que fosse retido na prisão, ao mesmo tempo
que se desse a liberdade a alguém que não tivesse direito a ela. Saibam, portanto, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que, enquanto estiverem na terra, estarão em cativeiro. Habituem-se a não censurar o que não podem compreender e creiam que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que lhes parece um mal é um bem, mas suas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa a seus sentidos obtusos. Esforcem-se em sair pelo pensamento de sua esfera estreita, e à medida que se elevarem a importância da vida material, diminuirá os seus olhos, pois ela parecerá apenas um incidente na duração infinita de sua existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon Sens, 1861. Os tormentos voluntários. O homem está necessariamente em busca da felicidade que, sem cessar, lhe escapa, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, ele poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nas alegrias. Ele poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa, em vez de procurá-la nas alegrias da alma, que são um prelúdio, única felicidade real deste mundo. Mostra-se ávido de tudo o que possa agitá-lo e perturbá-lo, e coisa singular parece criar para si propositalmente tormentos que cabe a ele evitar. Haverá maiores do que aqueles que a inveja e o ciúme causam. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febris. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia. Os sucessos de seus rivais lhes causam vertigens. Sua emulação se resume em eclipsar os outros. Toda a sua alegria em excitar nos insensatos como eles a raiva ciumenta de que são possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginavam que amanhã talvez terão de largar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, visto que suas preocupações não são daquelas que têm sua compensação no céu. Quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Ele é sempre rico, porque se olhar abaixo dele e não acima, haverá sempre outros que têm ainda menos que ele. É calmo porque não inventa necessidades quiméricas, e a calma no meio das tempestades da vida não é uma felicidade? Fenelon, Lyon, 1860. A felicidade real. Todos falam da infelicidade. Todos já a sentiram e julgaram conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-lhes que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é, em absoluto, o que os homens, isto é, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas do féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnumamento do orgulho, que gostaria de se envolver em púrpura e que mal esconde sua nudez.
sob os andrajos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda são chamadas infelicidade na linguagem humana. Sim, a infelicidade para aqueles que só veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Digam-me o acontecimento mais feliz do momento, mas que tem consequências funestas. Não é, na realidade, mais infeliz que outro que causa de início viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Digam-me se a tempestade que espalha as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade que uma infelicidade. Para julgar uma coisa, devemos ver, portanto, suas consequências. É assim que, para apreciarmos o que realmente feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que chama infelicidade, segundo sua visão curta, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-lhes a infelicidade sob nova forma, sob a forma bela e florida, que acolhem e desejam com todas as forças de suas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o túmulo, é a vã agitação, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que cumprem a ação do pensamento, que atordam o homem que, com relação a seu futuro, a infelicidade é o apoio do esquecimento que vocês desejam ansiosamente. Esperem vocês que choram, tremam vocês que riem, porque seu corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge do destino e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha desencadeada pela miséria, espreitam seu repouso ilusório pela mergulhados de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquele que surpreende a alma amolecida pela infelicidade e pelo egoísmo. Que o Espiritismo os esclareça, portanto, e recoloque em seu verdadeira aspectiva a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados por sua cegueira. Então agirão como bravos soldados que, longe de fugir do perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que não pode lhes dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega suas armas, suas bagagens e seu uniforme, contando que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da sua vida fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiamente no reino celeste? A melancolia. Sabem por que uma vaga tristeza se apodera às vezes de seus corações e os leva a considerar a vida tão amarga? É seu espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, unido indissoluvelmente ao corpo que lhe serve de prisão, se esgota em vãos esforços para sair dele. Mas quando o vê, são inúteis, cai no desânimo e o corpo, sofrendo sua influência, a laxição, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vocês e os levam a julgar-se infelizes. Creiam-me, resistam com energia a essas impressões que enfraquecem suas vontades.
Essas expiações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procurem neste mundo. E agora que Deus lhes envia seus espíritos para instruí-los sobre a felicidade que Ele lhes reserva, aguardem parcialmente o anjo da libertação, que deve ajudá-los a romper os laços que mantêm seu espírito cativo. Lembrem-se de que têm de cumprir durante sua aprovação na terra uma missão de que não suspeitam, quer dedicando-se à sua família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus lhes confirmou. E se no curso dessa aprovação, cumprindo sua tarefa, observando os cuidados, as inquietações, as tribulações desabafar sobre vocês, sejam fortes e corajosos para suportá-las. Entrevêm nas abertamente, são de breve duração e devem conduzi-los para perto dos amigos que vocês choram, mas que se alegram com sua chegada. Junto a eles, e lhes estenderão os braços a fim de levá-los a um lugar onde as aflições na terra não têm acesso. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntaram se o cilício abrandar suas provas próprias. Esta pergunta equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga procurar salvar-se? Aquele que pisou num espinho poder tentar tirá-lo? O que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e embaraçosa, precisando, para ser obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não tem sucesso, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça que virtude. Esta pergunta leva naturalmente a outra, visto que Cristo disse: bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar aflições, agravando suas provações por meio de sofrimento voluntários? A isso responderei claramente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois a caridade pelo sacrifício, não quando tem por objetivo a si próprio, pois é egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer quanto a vocês pessoalmente. Contentem-se com as provas que Deus lhes manda e não aumentem sua carga, já pesada demais às vezes. Aceitem-nas sem queixar e com fé. É tudo o que Ele lhes pede. Não enfraqueçam seu corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois necessitam de todas as suas forças para cumprir sua missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar seu corpo é contrariar a lei de Deus, que lhes dá meios de sustentá-lo e fortalecê-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usem, mas não abusem. Essa é a lei. O abuso das melhores coisas acarreta punição por meio de suas inevitáveis consequências. Muito diverso é o que ocorre com os sofrimentos que o homem se impõe para o alívio de seu próximo. Se suportarem o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que necessita de seu corpo, se ressente com isso. Aí está o sacrifício que Deus abençoa.
Vocês que deixam seus aposentos perfumados para ir à choupana e infectar, levar consolo, que sujam suas mãos delicadas para tratar as chagas, que se privam do sono para levar e velar a cabeceira de um doente que apenas é seu irmão em Deus. Enfim, que desgastam sua saúde na prática de boas obras. Esse é seu cilício, verdadeiro cilício abençoado, pois as alegrias do mundo não secarão seu coração. Vocês não adormecem no seio das volúpias enervantes da riqueza, mas se tornarão anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vocês que se retiram do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, de que utilidade são na terra, onde está sua coragem nas provações, visto que fogem da luta e desertam do combate? Se quiserem um cilício, apliquem-no em sua alma e não em seu corpo. Mortifiquem seu espírito e não sua carne. Fustiguem seu orgulho. Recebam as humilhações sem se queixar. Flagelem seu amor próprio. Enrijeçam-se contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Aí está o verdadeiro cilício, cujas feridas serão contadas, porque atestarão sua coragem e sua submissão à vontade de Deus. Um anjo da guarda, Paris, 1863. Deve-se pôr um termo às provas do próximo, quando se pode ou deve-se, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-los seguir seu curso? Já dizemos e repetimos muitas vezes que vocês estão nesta terra de expiação para concluir suas provas e que tudo o que lhes acontece é uma consequência de suas experiências anteriores. Os juros da dívida que devem pagar, mas esse pensamento provoca que certas pessoas reflitam que devem ser combatidas, pois poderiam ter funestas consequências. Alguns pensam que a partir do momento em que estamos na terra para expiar é necessário que as provas sigam seu curso. Há mesmo aqueles que chegam a ponto de crer que não somente se deve fazer nada para atenuá-las, mas que, ao contrário, deve-se contribuir para que sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, as provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas vocês conhecem esse curso? Sabem até onde podem ir? E se o Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento desde ou daquele de seus irmãos, não irás mais longe? Sabem-se sua providência não os escolheu como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça havia aberto? Não digam, pois, quando virem um de seus irmãos atingido, é a justiça de Deus. Convém que siga seu curso. Digam antes, vejamos que meios nosso Pai misericordioso pôs a meu alcance para amenizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos esse sofrimento, se não me foi dado a mim também como prova, como expiação, talvez, de ter o bem e substituí-lo pela paz. Ajudem-se, pois, sempre em suas respectivas provações e nunca se considerem como instrumentos de tortura. Este pensamento deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo o espírito, pois o espírita, melhor que qualquer outro, deve compreender a extensão
finita da bondade de Deus. O espírito deve pensar que sua vida toda deve ser um ato de amor e de devotamento, que faça o que quiser para se opor às decisões do Senhor. Sua justiça seguirá seu curso. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para amenizar o amargor da expiação, mas somente Deus é aquele que pode detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria realmente imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revivar a arma ferida? De aumentar a dose de veneno no peito daquele que está ferido, sofrendo sob o pretexto de que esse é sua expiação? Considerem-se sempre como instrumento para exceção. Devem se esforçar para abrandar a expiação de seus irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Espírito protetor. Bordeaux, 1863. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando seu fim? Quem me daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode concidir o homem até a borda do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar a si e levá-lo a ter outras ideias, mesmo que um moribundo esteja em situações extremas. Ninguém pode dizer com certeza que sua hora derradeira chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões. Seu muito bem que há casos que podem ser considerados com razão desesperadores, mas se não houver nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existem inúmeros exemplos de que, no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra por alguns instantes suas faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele dar maior importância, pois vocês ignoram as reflexões que seu espírito pode fazer nas convulsões da agonia e que tormentos pode poupar-lhe um instante de arrependimento. O materialista que só vê o corpo e não tem em conta alguma a alma não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor do último pensamento. Amenizem os derradeiros sofrimentos quando possível, mas evitem abreviar a vida, mesmo que fosse por um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Aquele que está desgostoso da vida, mas que não quer terminar com ela, é culpado por procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ou faça que outro o mate, seu objetivo é sempre o de abreviar a sua vida e, por consequente, há suicídio intencional, se não de fato a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa ilusória não passa de pretexto para colorir sua ação e escuçá-lo a seus próprios olhos. Se tinha seriamente o objetivo de servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, pois uma vez morto de nada mais lhes serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da própria vida, se necessário, mas a intenção remeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo ainda
para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Alguém se expõe a um perigo eminente para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? A partir do momento em que não há a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo que se tivesse a certeza de morrer. Mas quem pode ter certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserve um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode salvar mesmo aquele que estivesse diante da boca de um canhão? Muitas vezes pôde querer levar ao extremo limite a prova da resignação, e ainda uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Aqueles que acreditam e aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e em vista da felicidade futura, não trabalham somente para si próprios e podem tornar seu sofrimento proveitosos a outros. Esses sofrimentos podem ser de proveito a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, moralmente pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860.